interessante, e o senhor cita a comunicação nessa sua última fala. Hoje o senhor é um dos principais comunicadores da nossa diocese. Todos os sacerdotes são, mas ele é comunicador porque eu vejo que é um dos principais, porque o senhor é o assessor da PASCOM na nossa diocese, Isso. faz parte da Comissão de Comunicação Social, se não me engano, é isso, da nossa diocese, e é também um dos articuladores da comunicação no estado. Talvez eu não saiba precisar com detalhes todo mundo que está debaixo aí dessa articulação, mas sei que tem muita gente, de alguma maneira, sendo alcançada e orientada pelo seu sacerdócio e pela experiência. Como que, e óbvio, o senhor já disse que lá atrás teve uma ligação com a PASCOM, mas como que depois, então, de ordenado sacerdote, acontece essa ligação com o Ministério de Comunicação, com a Pastoral da Comunicação? Como que o senhor inicia os trabalhos e chega, então, até esse momento como sendo um dos principais articuladores? É assim, ó, na diocese, além do período propedêutico, que é a primeira fase do seminário, depois tem a filosofia, né? Hoje a CNBB mudou a nomenclatura, é o período do discipulado. Então sai do propedêutico, vai para o discipulado, que é a antiga filosofia, e depois vai para a configuração a Cristo, que é a teologia. Terminando a configuração, vai para o ano de síntese, que antigamente era chamado de estágio pastoral. É você sair do seminário e morar um ano com um padre, acompanhando o dia a dia do sacerdote, não apenas no final de semana, como a experiência durante o propedêutico, o discipulado e a configuração. Então, no ano pastoral, nós moramos o ano todo numa paróquia. Eu morei com o padre Marcelo Fernandes, ali em Quitaúna, na paróquia Bom Jesus Crucificado. No ano pastoral, nosso bispo, Dom João, ele designa para o seminarista de ano pastoral o cuidado e o acompanhamento de alguma pastoral, ou apenas para você conhecer mais ainda a vida pastoral da diocese. Naquela época, em 2018, Dom João, além de me nomear para ser seminarista de ano pastoral da Bom Jesus, em Quitaúna, me colocou no departamento de comunicação da diocese, porque é um departamento criado por Dom João, um departamento responsável pela comunicação diocesana, a comunicação institucional e também pastoral. Nós cuidamos do site, das mídias sociais da diocese, do jornal da diocese, da rádio da diocese, que é fruto também do Ministério Episcopal de Dom João na nossa diocese, esse departamento de comunicação. Porque Dom João é formado em jornalismo, então ele investe bastante nessa questão de comunicação, que é importantíssimo hoje em dia, Sim. né? Não é apenas um capricho, mas é importante a igreja investir na comunicação. E aí, em 2018, ele me coloca no departamento de comunicação, já na responsabilidade de ajudar a tocar a futura rádio, porque ainda não tinha o nome a rádio. O padre Ricardo já era sacerdote, estava recém-ordenado, diácono, acho que já padre já. Ele era o assessor de comunicação na época e o bispo pediu que nós tocássemos ali, então, esse projeto da rádio, que não tinha nome ainda. E aí, conversando com o padre Ricardo, eu falei, olha, tem que ser um nome fácil, que as pessoas saibam lembrar, né? Ah, você tá ouvindo o quê? Eu falei, a Rádio Católica. Da onde? De Osasco. De Osasco. Pronto, Rádio Ponto. Católica de Osasco. Carinhosamente, RCO. Então, daí começou esse meu contato com o departamento. E a partir daí, Dom João foi me nomeando para ficar mais um pouquinho. Aí eu fiquei com o padre Ricardo. O padre Ricardo ficou até agora, em 2022, assessor da Diocese de Comunicação. E depois Dom João me nomeou como assessor de comunicação da Diocese. Aí tô aí, mas sempre em parceria com o padre Ricardo também, que me ajuda bastante. Muitos desafios, padre. Na questão de comunicação, olha, a PASCOM ela é formada por 4 eixos: articulação, produção, espiritualidade e formação. Então, as pessoas às vezes olham para a PASCOM como apenas a pastoral da foto. E não é isso, né? É uma pastoral que também ajuda a nos aproximarmos de Cristo. Eu vi um vídeo esses dias que falava assim, a PASCOM é a pastoral que ajuda o evangelho a chegar num leito de hospital, onde às vezes o ministro ou alguém da comunidade não consegue chegar. Porque a pessoa, ela tá ali no leito de hospital, às vezes passando um vídeo e vê um vídeo que foi produzido pela PASCOM. Mas antes de ser produzido, tem que ser rezado, pensado, articulado. Então, é uma maneira de evangelizarmos também pelos meios de comunicação. Então, a PASCOM tá aí. O difícil é isso, nós mostrarmos para as pessoas que a PASCOM não é a
pastoral da foto, mas também ajuda na evangelização. E eu penso, e talvez seja um momento de trazer orientação, porque hoje a pastoral da comunicação tem profissionais, mas existe uma adesão muito grande da juventude na pastoral da comunicação, e eu diria que talvez por conta do aspecto das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas têm uma influência importante no aspecto da comunicação hoje geral, porque elas comunicam dia e noite. Nós estamos fazendo um podcast que ele, basicamente, ele atinge grande parte do público nas redes sociais. E eu queria ouvir do senhor, é óbvio que a gente tem várias maneiras de pensar nisso, mas hoje nas redes sociais, propriamente falando, qual que é o principal desafio que a gente encontra em comunicar o evangelho, em comunicar Jesus nas redes sociais? Porque eu penso que nós estamos tratando algo que é extremamente sagrado, num ambiente que é literalmente um campo minado, né? É uma zona hostil, né? A gente encontra de tudo, rolando um feed, a gente pode ver de tudo que você pode imaginar. Então, qual que é o principal desafio hoje? E a gente sabe também, linkado a esse grande desafio, que a comunicação, sobretudo nas redes sociais, é uma comunicação que às vezes ela precisa ser rápida, precisa ser assertiva, porque as pessoas, por mais que estejam muito tempo no celular, na rede social, elas não se prendem a nada muito grande, nada muito demorado. Elas querem coisas rápidas, coisas que, enfim, entreguem a mensagem. Qual que é a visão do senhor a respeito disso? Como que o senhor interpreta como sendo o principal desafio nesse momento em relação às redes sociais e à comunicação? Hoje, a igreja no Brasil, né, através da Conferência Episcopal, a CNBB, enxerga as mídias sociais como também um ambiente de evangelização. Então, antigamente era só as mídias sociais, mas agora enxerga a internet como um ambiente de evangelização. Tanto que a igreja não chama as pessoas que têm influência católica nas mídias de influencers, chama de missionários digitais. Olha. É a nomenclatura que a igreja utiliza para as pessoas que têm essa grande relevância no ambiente. Essa nomenclatura é recente. Mas missionário digital. Então, missionário digital. Vocês são missionários digitais. Estamos aqui no mês missionário falando de missão nos meios de comunicação. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje nesse ambiente de evangelização, que é o ambiente da internet, é o afastamento de algumas pessoas do magistério da igreja. Achar que todo mundo pode falar aquilo que pensa. E isso não é catolicismo. Isso é uma outra denominação religiosa. É protestantismo. Você apenas pegar o microfone e falar aquilo que você pensa. Isso não é evangelização. Nós falamos aquilo que a igreja pensa. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, eu penso assim, mas eu, Tiago, eu tenho um PE na minha frente, eu tenho um título na minha frente, que é o de padre. Quem me conferiu este título foi a igreja. Então, eu estar aqui hoje, eu vim não porque eu sou o Tiago, filho da Quitéria e do José. Eu vim aqui hoje como padre. E como padre, eu represento a instituição católica. Eu não posso falar apenas aquilo que eu quero ou desejo. No microfone, eu falo aquilo que a igreja pensa. Então, essa é a grande dificuldade hoje no ambiente digital. É fazer as pessoas falarem aquilo que a igreja pensa e não o achismo. Então, hoje em dia, nas mídias, é muito difícil isso. Existem pessoas que se tornaram verdadeiros hackers da Igreja Católica, de padres, atacando, porque as pessoas estão ali atacando sacerdotes, freiras, leigos engajados, porque não concordam com a opinião. Mas não é o não concordar ou concordar, é o dogma da igreja. E dogma é uma verdade de fé incontestável. São coisas que às vezes não dá para contestar. É para ser vivido. Então, se eu não concordo, então... tudo bem. E de paz nos acompanhe. Mas, né, na igreja, nós temos que viver aquilo que a igreja pensa. Então, essa é a grande dificuldade de hoje em dia da evangelização nas mídias sociais, que a igreja entende agora como ambiente digital, né? Então, nós como missionários digitais, temos essa dificuldade de sempre falarmos aquilo que a igreja pensa, não o nosso ponto de vista. Ah, mas a igreja está censurando? Não é censura. É prudência, que é uma virtude, né? E eu tenho percebido, estou falando da CNBB, eu percebi que ultimamente eles têm reunido, né, os influencers. Hoje aconteceu. Hoje, missionários digitais. Os missionários digitais. Missionários digitais. Hoje aconteceu o encontro lá em Brasília, na sede da CNBB, o encontro com o Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre
Ai, meu Deus, como é o nome daquele padre que canta A tempestade vai passar? Oh, meu Deus, Reginaldo Manzotti. Reginaldo Manzotti. Sim. Então, tinha outro Comunicador também nato. Isso, tinha outros padres que eu não vou lembrar agora, mas grandes missionários digitais, Missionários né? digitais, tem que Sim, aprender a Grandes mudar o termo missionários também. digitais que falam para grandes pessoas, grandes números, multidões. Então, onde já se pensou um frei de madrugada Sim. fazer 500 mil pessoas às 4 da manhã se levantarem para rezar o Santo Rosário? É catolicismo. Isso é a essência do catolicismo, é rezar. Então, o que o frei está fazendo de mágica? Qual é a diferença do frei? Nada. Ele está fazendo aquilo que ele foi chamado a fazer, rezar e levar as almas para Deus. Isso encanta, no século XXI, uma pessoa que vive santamente a sua vocação e está ajudando outras pessoas a se aproximarem de Cristo. Então, é um fenômeno que atrai muitas pessoas e faz a pessoa também, que está aqui, né, ser muito conhecida e que deve levá-la a sempre estar em união íntima com o magistério da igreja, com a sã doutrina, que é isso que a igreja, claro, estou falando do frei, mas graças a Deus ele é muito ali, né, próximo da igreja e tudo mais, mas outras pessoas podem falar apenas aquilo que pensa. Não, mas estamos em união ali com a igreja, né? Eu falo em nome de uma instituição. E aí existem talvez dois problemas, que é os que falam o que pensam e a maneira como as pessoas interpretam aquilo que estão ouvindo, né? Sim. Porque quando se fala em nome da igreja e se expõe a opinião, ou não opinião, eu diria, mas o que a igreja ensina, o magistério da igreja, então existe ali uma forma de falar, uma forma de ensinar. Então a gente tem embasamento para fazer com que a mensagem chegue, com que a palavra chegue. O grande problema é que hoje todo mundo está falando em nome da igreja sem fazer parte da igreja, e quem está ouvindo está interpretando também sem embasamento nenhum, sem ferramenta nenhuma de discernimento. E ainda vai opinar. Embaixo, exatamente. Vai colocando. E isso dificilmente eu me posiciono alguma coisa assim nas minhas mídias sociais. Quem vai procurar alguma coisa no meu Instagram, nas minhas páginas, é tudo coisa de igreja. Eu não coloco, dificilmente eu coloco alguma coisa na minha vida pessoal, porque eu represento a instituição. Ser missionário digital não é falar sobre a visão da igreja acerca de tudo. Não. Porque às vezes o pessoal fala, o que a igreja acha disso? E começa. Uhum. Não, mas o que a igreja acha? Não, a gente não precisa querer falar de tudo. A gente fala da igreja. E o que a igreja ensina já cobre tudo. Uhum. Então, o que você aprende da doutrina social da igreja e tudo já vai levar para sua vida social, para sua vida profissional, para sua vida. E eu vejo a galera no digital misturando muito isso. Tipo, tá o cara que mesmo fala do assunto de igreja, esse cara ele tá falando de mentoria de como ter sucesso. Aí você fica... Então vai virando um